Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um Pó de Pedra podcast. Aqui com a gente falar de pedra ficou mais leve. E para mim é uma honra muito grande receber você aqui, saber que você está aí do outro lado da câmera aí assistindo esse programa, que para mim é uma honra estar fazendo aqui para você. Afinal de contas, a gente na verdade faz esse conteúdo é para você mesmo. Saber que você está aí prestigiando a gente, está aí acompanhando o nosso Pó de Pedra, um podcast que nasceu com o intuito de promover de assuntos relacionados à indústria da pedra, te dar subsídio para você escolher uma pedra bonita aí para você colocar na sua casa, mas também trazer sempre aqui assuntos relevantes, assuntos que vão agregar conhecimento à sua vida. Sabe aquele tema que você não sabe com quem perguntar, como falar, com quem falar? Nós selecionamos profissionais de alto gabarito para estar aqui discutindo temas que são importantes na sua vida, que fazem toda a diferença dentre várias áreas do conhecimento humano. E hoje não é diferente. Eu estou aqui com essa lindíssima, belíssima e muito competente jornalista, a querida Bruna Emerli. Tudo bem, Bruna? Tudo bem, obrigada pelo convite. Já são quantos anos de jornada já, Bruna? 15 anos. 15 anos. Não foi ontem, né? Já tem um cadinho de tempo aí, já uma década e meia. E a gente está aqui inovando, aqui criando nessa missão de buscar pessoas relevantes também para estar trazendo uma pauta bacana para você aqui. Se essa é a primeira vez que você acessa o nosso canal, eu reforço ainda mais a minha gratidão por você estar aí, saber que você escolheu estar com a gente, passar um tempinho com a gente aqui. Já te convido para você assistir até o final esse conteúdo. A gente faz ele com muito carinho, com muito respeito, com muita alegria, né? Para poder levar para você um tema bacana, para que você passe tempinho com a gente aqui. Já te convido para você se inscrever no nosso canal, é muito importante você se inscrever, isso fortalece o canal, isso sinaliza para o YouTube que o nosso conteúdo está chegando, está alcançando, está trazendo novos espectadores e, enfim, a casa é sua, vai chegando, segue a gente aí, curta, comente, compartilhe, interaja com o nosso conteúdo, mande esse conteúdo aí para sua lista de relacionamentos, né? Se inscreva, a gente também está em outras plataformas, também é importante você saber disso, você encontra a gente no Instagram, no Spotify, enfim, nós temos várias formas de você acessar nosso conteúdo aqui. Bom, nós estamos vivendo num momento muito inusitado, muito diferente, muito arrebatador, digamos assim, né? Porque nós estamos presenciando uma mudança de cultura, uma mudança forte de forma de consumir conteúdo, né? E a gente trouxe essa jornalista aqui, tarimbada, ela tem uma carreira vencedora, uma carreira de grandes feitos, de grandes coberturas, trabalhou aí na Rede Globo, na afiliada da Rede Globo, aí, na Rede Gazeta, fazendo uma cobertura local e levando jornalismo mesmo, de estar na rua, de estar acompanhando o cotidiano. E ela tem uma grande bagagem para contribuir com a gente aqui. Então, eu já te convido para você pegar a sua pipoca aí, conectar o seu celular na TV, ou se você estiver viajando, se acomoda e vai ouvindo a gente enquanto dirige aí, sem olhar para a câmera. Vai ouvindo, que você vai receber aí o conteúdo. Obrigado por aceitar nosso convite, viu, Bruna? Eu que agradeço estar aqui. Parabéns pelo programa. Vamos aí, vamos que vamos. Ô, Bruna, então, eu ia dizendo para você aqui no off, no comecinho, que a gente está acompanhando um período de muitas mudanças, né? Você que vem da escola TV, né? Da redação de jornal, né? A gente está vendo as pessoas migrando muito para consumir conteúdo daqui, né, do celular, né, o on time, digamos assim, né, e as pessoas estão abandonando alguns hábitos. Lógico que a TV certamente terá vida longa, imagino eu, mas você pensa diferente disso? Você acha que a TV corre risco de perder espaço para as demais mídias, né, para a internet, para o streaming? E como é que você, que viveu, né, numa escola, estudou na faculdade e aprendeu ali a montar pauta, a gente vê um mundo tão diferente hoje de 10, 15 anos atrás, quando se fala em consumo de mídia. A pauta, inclusive, é essa, pessoal. Eu acabei esquecendo de falar aqui. A gente vai falar sobre as novas mídias digitais, o que é o futuro das mídias, né? E como é que também, Orlandinho? A pauta cultural, né?
A indústria cultural, vamos falar de indústria cultural, vamos falar de uma opção de coisa aqui. Indústria do entretenimento, como é que você enxerga esse desenho que eu acabei de apresentar para você aqui? Faz sentido, não faz? Enfim. Não, faz sentido sim. Eu acho que, né, como a gente estava falando, o rádio, ele foi... É algo, né, que a gente imaginou há 10 anos atrás que ele não ia sobreviver à internet. E ele conseguiu se adaptar. A gente vê emissoras com rádios muito fortes, né, com programações aí de grande relevância. E a televisão, eu acho que vai pelo mesmo caminho. Ela precisa se movimentar, porque a forma de consumir conteúdo mudou. Então, a forma de entregar esse conteúdo também precisa mudar. E isso vai desde o jornalismo até o entretenimento. Hoje nós temos no celular, na palma da mão, as coisas acontecendo a todo momento. Então, não dá para você viver só à mercê de esperar chegar o horário do jornal, por exemplo, para eu dar aquela notícia. Então, a gente vê os grandes veículos colocando muita energia também no trabalho digital, né? Fortalecendo essa redação digital, essa redação que trabalha com o dia a dia ali, está online o tempo todo. E aí a gente vai também pelo lado da questão do crescimento dos streams, né? Dos conteúdos que são mais produzidos. A gente estava falando da questão das novelas, por exemplo. Não dá pra gente comparar uma gravação de uma novela não precisa nem muito tempo atrás. A gente foi 5 anos atrás com as gravações que a gente tem hoje. Então eu acho que a forma de produzir o conteúdo é a principal chave para manter essa televisão ativa. E aí ela vai desde lançamentos, desde ela entrar também no stream, desde ela fazer igual a SBT, que lançou a SBT News, significa que eles vão investir tempo no jornalismo ali 24 horas, ter uma equipe específica ali. Então a gente precisa entender que a forma de produzir conteúdo mudou, porque a forma de consumir, ela já é outra. Há 10 anos atrás era completamente diferente como a gente consumia conteúdo. A gente sabia o horário do programa que a gente gostava, a gente acessava o canal que a gente gostava, a gente tinha poucos canais à disposição, né? Quem tinha Sky em casa que podia escolher assistir uma coisa diferente. Os ricos apenas, né? A internet começou a ser popularizada em todos os lares não tem muito tempo. Então, até mesmo o acesso a celular todo mundo tem, mas não era uma internet que fluía. Era aquela dificuldade para conseguir acessar alguma coisa. Hoje não tem mais isso. É raro você estar num lugar hoje que você não tem acesso. Eu estava no interior de Cachoeira esse fim de semana, na Tijuca, e o celular só funcionava em um cantinho. Mas a residência tinha Wi-Fi, então quem quisesse conectava ali. Então, ficava ali, né? Ficava ali. Então não tinha. Hoje você não tem mais essa dificuldade de acessar a informação. A gente até gosta quando chega num lugar que não tem sinal, né? Parece que a gente se sente assim, nossa, eu tô em paz, porque meu celular tá silencioso. A gente tá até gostando disso, né? Pela enxurrada de informação que a gente recebe todo dia. Mas eu entendo que a forma de entregar conteúdo, de fazer televisão, ela está se adequando e precisa se adequar, porque o consumo não é mais o mesmo. Isso aí não tem como a gente negar. Tem um projeto no forno aí, em relação à televisão, dizendo que vai vir aí a TV, acho que é 2.0, 3.0. 3.0, né? Você acha que essa é a tendência mesmo? Vem... Explica pra galera o que seria isso, o que você tá familiarizada? Assim, a parte que eu entendo, primeiro vai ser uma televisão interativa em que você participa dos conteúdos e o principal vai mexer muito com a publicidade. Então, do mesmo jeito que você direciona a publicidade na internet, você vai direcionar na televisão, porque as televisões são conectadas. Então, se é uma televisão que está conectada numa conta que acessa muito conteúdo infantil, por exemplo, a publicidade vai ser direcionada para aquele público, igual a gente direciona no tráfego pago. Eles vão conseguir fazer isso na televisão. Porque o alcance da televisão hoje ele é grande, mas ele é, vamos dizer assim, uma multidão que você não seleciona. Se você vende... Né, não é nichado. Não é nichado. A galera do granito, ela vai para televisão, por exemplo, geralmente na época da feira, que ela está ali atraindo visitante, né, fazendo esse posicionamento de marca, mas ela não está o ano todo divulgando ali na televisão. Então, a partir dessa possibilidade, ela talvez possa anunciar o ano todo, já nichando para quem tem uma televisão conectada, e aí sim ela vai conseguir direcionar para marmoristas, para cidades específicas que ela quer chegar, ela nichar ainda mais. Hoje, por exemplo, se a gente for olhar para o Espírito Santo, norte, metropolitana e sul, né, noroeste, então, você vai direcionar seu anúncio ali. Com a 3.0, você direciona nichado mesmo, de acordo com o usuário daquela televisão. Eu estava vendo aquele Flávio Rico em algum podcast também. Ele comentou que você está assistindo uma novela lá e tem uma bolsa
que a atriz estiver usando, assim, gostei dessa bolsa. Você vai ter como selecionar a bolsa e enfim, conseguir comprar. Muitas coisas que vão vir aí. Isso aí, e tá muito focado na publicidade, assim, essas ferramentas, essas novas ferramentas. Você, hoje, no programa local aqui mesmo de Cachoeiro, você tem a possibilidade de votar. Qual reportagem você quer assistir? Aí aparece um controlezinho para quem tem Smart TV atualizado e lá e votar. E aí a intenção... Já está acontecendo isso? Já está acontecendo no jornal. Você consegue... Eles têm algumas possibilidades. Mas não está, tipo assim, vamos dizer, totalizado. Você não escolhe todas as reportagens. Eles te dão algumas possibilidades de votar. Já pela TV, sem precisar ser lá no WhatsApp, sem aplicativo, pelo seu controle. E aí o futuro é que isso seja para uma programação toda. Você vai conseguir fazer todo esse direcionamento, manusear mais a sua televisão como você manuseia o seu celular. O que venho do jornalismo, né? Eu falo que a gente que vem do jornalismo, a gente tem um pouquinho de a antiga geração, né? A gente tem um pouquinho, às vezes, de bloqueio com as redes sociais, no sentido de que a gente fala muito da credibilidade, do perigo de, sei lá, e postar qualquer coisa, né? É muito especialista na rede social, todo mundo sabe tudo. Então, você ter cuidado com quem... Tipo assim, eu gostei do que esse cara se posiciona, quem é ele, como ele fala, da onde vem essa informação que ele fala. A gente tem mais esse filtro que o jornalismo raiz buscava um pouco mais, né? E hoje a gente fica um pouco assim... Eu sempre falo, quando alguém fala assim, eu não vejo televisão, eu vejo rede social, eu falo, só cuidado com quem você está vendo na rede social. Porque às vezes a rede social está muito assim, vivendo de achismo e pouca base, sabe? Tá tudo muito fácil. Mas aí, Bruna, eu não quero polemizar não, mas eu preciso botar uma pimentinha na conversa vamos lá. Quero que você seja franca. O objetivo aqui não é atacar ninguém, não. É a gente, falar de maneira franca sobre um tema. Já a crítica de quem desacreditou da televisão, por exemplo, e não acompanha, é que existe um editorial ali, que esse editorial cumpre um princípio de um interesse, ou político, ou econômico, ou de poder, ou de influência. Então, assim, a gente vê muita força da TV em realmente fazer esse alerta. Tem muito fake news, né? Inclusive é o termo que foi eleito pela TV para se referir àquilo que não é puritanismo, né? Que é puritano ali do seio da TV. Aquilo ali é fake news. Esse cara tá falando, não tem base científica. Esse cara, quem que é esse cara? De onde ele vem? Qual a experiência que esse cara tem? Inclusive, às vezes o cara é jornalista de profissão, de carteirinha, tem carreira em jornais e veículos. Esse cara é o blogueiro e tal. É um jogo de narrativa, né? Então, assim, quem também rompeu com a audiência da TV de alguma forma, ele vai por esse caminho. E como é que fica e como é que a gente consegue depurar isso? Realmente, esse cara, esse blogueiro aqui tem fundamento, a TV tem fundamento. Como é que a gente define o que é imparcial? Difícil. Porque é bem difícil esse imparcial no sentido de que, por exemplo, antes a gente tinha na TV aberta até mais um pouco os comentaristas. E quem tinha um filtro a mais, você percebe o comentarista que tem uma linha A, uma linha B. Isso daí, né? E isso demonstrava a isenção, né, do veículo, né? E aí, porque ele dava espaço para as duas vertentes antagônicas. Os comentaristas ali. E aí, muitos desses comentaristas hoje estão na internet. E aí, não tem problema nenhum em você se basear numa informação passada por um comentarista que tem a linha A ou a linha B. A minha preocupação que eu falo assim, de base do que as pessoas estão falando, é na loucura mesmo, sabe, Bruno? Sabe aquela notícia de que a menina falou mal da sogra e a bebê veio com a cara da sogra, você vai ver aí, as pessoas estão acreditando nisso. Então, quando eu falo, sobre opinião, gente, todo mundo tem opinião e todo mundo tem que ter opinião mesmo. Ninguém tem que ser levado, né, com uma onda. Mas eu digo do perigo da internet só mesmo ali do básico mesmo, sabe? Quem falou, de quem falou e se isso é verdade. Que são os pilares aí do jornalismo. Eu concordo com você. Porque a internet está muito... E hoje com o IA, facilitou ainda mais isso. Por quê? Se você for lá no chat GPT e falar, me dá um conteúdo para uma semana quero falar de política, especialista em política. Ele vai te dar conteúdo, artigo, o que for. Só que se você vai ali, copia aquilo e cola, nem você sabe de onde veio. E quem está assistindo sabe menos ainda. Então é disso que eu falo mesmo, é do básico, entendeu? De fazer o deverzinho de casa. Mas então eu vou além. Vamos lá, eu quero te chamar para uma reflexão mais profunda aqui.
A TV, com o poder que ela sempre teve de comunicar e de pautar a sociedade, por exemplo, o maior jornal do país é o Jornal Nacional, né? Isso é indiscutível, você pode concordar, discordar, mas é o jornal que, durante anos, tinha lá alguém, você como é jornalista, tanto jornalista de estúdio quanto, né, de repórter de rua, você sabe que tem uma linha editorial, tem os princípios editoriais e tem um cara lá, um diretor, editor, que está dizendo o que vai entrar como assunto relevante para o país naquele momento. Então, quando vinha vou falar aqui, puxar bem assim, um negócio bem antigo para também não gerar polêmica, mas quando teve lá PC Farias, né? A morte do PC Farias. Então aquilo, sabidamente, era capa em tudo que é jornal, era uma informação. Hoje, nós estamos gravando esse programa aqui no meio de uma polêmica. Qual é a polêmica da vez? A polêmica da vez foi que a Fernanda Torres gravou uma propaganda da Havaianas. Eu não consegui nem ver a propaganda. Nem conseguiu, né? Pois bem, eu vou chegar lá agora. Pega o meu raciocínio. Você desculpa, você tá me ouvindo, é pra você ouvir ela. Mas eu preciso construir esse raciocínio para você entender. Bom, antigamente as notícias ela eram muito... A fluidez dela era bem mais lenta, porque as mídias eram lentas, né? O que acontecia hoje vinha na manchete do Jornal de Amanhã, né? Hoje o que vai acontecer daqui a pouco já tá saindo agora, urgente. Trump acaba de anunciar que vai invadir a Venezuela. Ele nem invadiu a Venezuela ainda, mas tá lá. Então, as notícias elas estão muito mais rápidas. Se perdeu o conceito de furo jornalístico, exatamente, né? Porque ninguém sabe da onde veio a fonte, qual jornal que botou. Por outro lado, as notícias que impactam o dia de hoje, eu tenho a impressão de que elas estão ficando cada dia mais no hoje. Ela não passa para amanhã. Amanhã ninguém vai falar mais dessa bendita dessa Havaiana. Como boicotaram a Cacau Show, como boicotaram a cerveja não sei o quê. Amanhã tá todo mundo comprando a Havaiana para nada. Mas hoje postaram a hashtag lá, fora Havaiana, não sei o quê. Como é que acompanha, como é que a TV se vê nisso assim, tão rendida, com uma capacidade de impactar? Porque, veja bem, não é só contra a rede social que a TV briga hoje, né? Que o jornalístico briga para gerar a pauta, para gerar a informação. Ela briga com a frugalidade das informações. Tudo é frugal, tudo é passageiro. Né? Nada se permanece. O que permanece? Então, o desafio do jornalismo hoje, e assim, o jornalismo tem vertentes, né? O jornalismo local, né? O nacional, são figuras diferentes mesmo. Mas se a gente for falar, igual você disse aí, amanhã ninguém lembra mais. E é um negócio, assim, assustador isso. Assustador, cara. É assustador. Todo dia tem uma polêmica nova, todo dia. Se você for lembrar de assuntos que estavam... Parece assim que tem um tempão, mas é a semana passada que eu tava falando, mas porque já veio tantos outros que as coisas estão... Você fica ali 2, 3 dias às vezes, naquilo ali e depois não lembra mais. Não, ninguém lembra. Você lembra daquela polêmica? O pênalti que o Gabigol perdeu, ninguém fala nisso mais. Acabou. Não, ninguém lembra. E aí, esses dias a gente tava falando da questão da greve dos caminhoneiros, que se ameaçou uma nova greve. Aí alguém falou assim, não, porque é a última que teve. Aí eu falei, gente, quando foi a última? Aí a gente foi ver, foi 2018, mas tipo assim... Parece que foi sei lá, 20 anos atrás, porque já aconteceu tantos outros problemas que a greve do caminhoneiro ficou. Você nem lembra o perrengue da greve dos caminhoneiros. Você vai lembrar o perrengue que você passou do problema desse ano. Então, assim, tá tudo sendo muito rápido. Na televisão, quando a gente fala de jornalismo, por exemplo, diário ali daquele local, você tem que ter o filtro e saber, tipo assim, o que realmente... Porque às vezes vai uma notícia pro ar que você fala assim, nossa... Depois que tá no ar, você olha, nem precisava disso. Porque é tudo tão rápido que às vezes vai acontecer de um negócio que no outro dia você já não quer ele mais, você já viu que ele não foi tão importante. Então, o que a televisão, pelo menos no jornal que eu passei, tenta fazer, é não entrar nessas polêmicas o máximo possível. Se mantenha no seu ali factual e ponto final. Porque realmente, amanhã aquilo pode se transformar numa outra coisa ou ser nada. E a televisão que está no problema diário ali... Ela não dá muito, eu digo da realidade diária, porque tem, igual, por exemplo, você vai para uma Globo News, eles estão respirando jornalismo, o programa político é político o dia inteiro, então eles conseguem esmiuçar os assuntos. Agora, nesse jornal diário, Bruno, não dá tempo de ficar esmiuçando muito
Você vai nos factuais ali e aí você tem, né? Economia, o que você vai dar daquilo ali, mas você não entra. Você pode ver que o nosso jornal local aqui, não só filiado à Globo, mas os outros quase não entram em política, né? No local. E quando entra, é mais para entrevistar um vereador sobre uma questão de sobre rua. uma questão, exatamente. Não, são ordens agora, de grandeza diferentes, se você vai para os sites, aí você já vê uma coisa mais ali entrando nos assuntinhos mais específicos. Uma fala que às vezes um político faz, ele repercute muito no site, porque força da internet, rede social. Mas vocês tratam disso lá na reunião de pauta, lá na reunião, quando vocês entram lá, tem essa orientação mesmo? Essa escola de ser um jornalismo mais voltado para a comunidade? Assim? Sim, nesse sentido, sim. É porque muita gente tem uma ideia de que quando você tá lá, e isso é muito engraçado, assim, as pessoas criam realidades na cabeça dela e, tipo assim, ela tá trabalhando na filiada Globo, então ela vai ter que, só pode entrevistar fulano, não pode entrevistar ciclano. Esses dias eu vi um podcast de um ex-jornalista Globo e ele tava falando assim, cara, vocês acham o quê? Que lá tem alguém falando com a gente assim, ó, a partir de agora você só vota na esquerda e não pode falar né, você não pode ter opção e tal. Aí o cara, eu acho, porque realmente tem gente que acha, assim. Até porque... E aí, tipo assim, você tem uma linha ali de editorial que foi construída e que leva a população a pensar nisso, mas assim, isso não chega na ponta aqui, a ponto de alguém ficar direcionando. A reunião de pauta é o seguinte, tem os produtores, tem os editores. Os produtores apresentam tudo que chegou a ele naquele dia. Chegou pelo WhatsApp, que ele viu na rede social, que alguém ligou e avisou, tudo. Que fez ronda na polícia, aí passa junto com os editores. Hoje a gente tem um problema... Tá faltando água no bairro tal. Isso aí, é um problema local. Aí vai falar, quantas pessoas afetadas? São muito poucas, ou tem quantos dias que está sem essa água? Isso vale, vai lá, faz a reportagem. Agora, tipo assim, matou uma mulher lá em Una. Quem matou? Quem era essa mulher? Vai lá uma equipe, sabe? Fica direcionando assim. Geralmente não tem, assim, pelo menos eu nunca vivenciei nada que fosse taxado. A partir de agora só fala-se isso. Não, proibido falar a palavra tal. Não, o único proibido que tem de algumas palavras lá era até engraçado, porque eles orientavam não falar muito furto, falar mais roubo, por causa de entendimento da população. Aí os advogados falavam com a gente, mas não é a mesma coisa, furto é um, roubo é outro. Evita chamar a pessoa de idosa, sabe? Dependendo de como Melhor for idade. o contexto. Isso aí, vai falar que ela tem as pessoas acima de 60 anos, é melhor do que taxar idoso para alguns. Tem uma polêmica aí, que é o tal do suspeito, né? Isso aí, o suspeito é ótimo, assim, cara. A gente isso aí, só pode falar suspeito, até que o cara... E isso é tão coisa de falar suspeito, que uma vez eu falei suspeito com um cara que já estava condenado. Aí, quando eu encerrei, o editor me mandou uma mensagem, um áudio, ele me mandou e falou assim, Bruno, ele já estava condenado, já estava, tipo assim, já tinha passado por todas as instâncias possíveis, ele não é mais suspeito, mas é porque fica tanto na cabeça da gente que a gente não pode incriminar ninguém, que tudo é suspeito. Então, assim, tem essa... Isso repercute, né? Claro, e vai lá. Agora, Bruno, já que a gente tá nessa onda, eu quero voltar para esses assuntos mais intelectualizados com você, mas vamos nessa vibe aqui. Qual foi, nesses anos seu de jornalismo aí, uma matéria que você fez, que repercutiu, que você fala, cara, tenho orgulho de ter feito isso daqui? Teve algum conteúdo que você lembra, assim, que te marcou? Ou alguns, enfim, o que você quiser falar. Eu vou citar 2 últimos que foram conteúdos tristes, mas que no final eu falei... me deu essa sensação, tipo assim, caraca, eu consegui. Foi a enchente de Mimoso, que pra mim foi assim... Foi muito desgastante, mas ao mesmo tempo, assim, eu não sei nem que palavra usar no sentido, tipo assim, aquilo ali me alimentava no sentido, tipo assim, cara, a gente precisa dar voz, a gente precisa mostrar. Veicular isso, a gente precisa reverberar. Porque quando chegava lá, nada do que a gente mostrava conseguia mostrar o que realmente era aquilo lá. Acredito que você tenha ido lá na cidade, viu, e realmente... Nada do que se filmava era o suficiente para mostrar o que estava acontecendo. Eu te confesso que eu não fui em Mimoso, eu pessoalmente, eu fui na de Conha. Aquela eu levantei ajuda, a de Mimoso eu não me envolvi, não sei por que motivo, apesar de... A de Mimoso eu fui. A de Mimoso eu não fui. Eu fui na de Cachoeiro, eu tinha até um barco meu que foi utilizado para resgatar. De 2020.
E naquela de Cunha, que devastou a cidade, eu levantei mantimentos na época lá, enfim, com a galera, junto com a galera. Ninguém faz nada sozinho, né? Lá na Mundo das Unhas mesmo, a gente fez uma ação e outras coisas mais. Lá eu me envolvi mesmo. Agora, para quem é fora do Espírito Santo aqui, há 2 anos, né? Foi essa de Mimoso. Não, foi um ano um ano e meio, foi ano passado. né? Essa de Mimoso foi um negócio assim extremamente devastador. Você foi lá? Foi com o Gabriel, a gente levou o barco lá. Lá foi assim, foi uma situação devastador, cara. Que a gente ficava, tipo assim, todo dia parecia que a gente não ia sair daquele ciclo de tragédia. E aí, no final, quando a gente viu tudo que a gente entregou, inclusive foi quando eu coloquei uma reportagem no Jornal Hoje. Eu fiz ao vivo, no Hora 1, entrei com reportagem do Jornal Hoje. Então, pra gente, como jornalista, também foi um aprendizado, assim, gigantesco. E lá a gente tinha essa coisa da política também. Porque tinha muita gente envolvida ajudando. Então, toda hora vinha alguém, a gente tinha que tomar cuidado no que a gente gravava. Porque vinha algumas pessoas, tipo assim... Bolsonaro! Querendo mesmo se aproveitar. Não, tipo assim, grava aqui que eu tô ajudando e não sei o quê. Aí você vai ver o cara era, tipo, candidato e tava ali querendo se... Importante você falar nisso. Cresceu muito e parece que isso não vai ceder tão cedo. O repórter de rua sempre foi uma figura muito respeitada, né, cara? Ele sempre nutriu um carinho muito grande da população. Sim. Não que não seja, mas as pessoas hoje em dia estão tão hostis a tudo que cresceu muito o número de ataques de jornalistas, tanto de bandido mesmo, roubando o celular enquanto o cara grava e tal, quanto essa coisa de buscar intervenção ali, você tá no ao vivo, o cara entra, fala Globo lixo, fala não sei o quê, Bolsonaro, Lula, etc. Como é que vocês encaram isso? Vocês fizeram algum tipo de treinamento específico para tratar com isso? Orientação? A gente tem... A orientação era sempre se afastar em qualquer situação de risco. Desliga o microfone, abaixa o microfone, nunca entrar no embate, nunca entrar no... Porque a gente não sabe quem tá ali, né? A pessoa pode estar realmente alterada. Eu lembro que um dos primeiros ao vivo que eu fui fazer era uma final do Flamengo na Libertadores. E foi aqui em Cachoeiro, num bar onde a torcida se concentra. E aí era tipo um sábado à noite, assim, e quando eu fui fazer, um cara veio super alterado, jogou uma caneca de cerveja em mim... e começou a gritar, fora Globo lixo e tal, aqui é Bolsonaro, começou a gritar. E aí, na hora, eu só avisei o editor, né, no ponto, assim, pedi o câmera, eu falei assim, não desliga a câmera para todo mundo ver o que está acontecendo lá na edição, né, que não estava ao vivo ainda, eu estava só posicionada. E falei com a editora, eu vou me afastar. Aí ela falou, não, sai daí, que já tá... Ela falou, você pode estar correndo risco. Perigoso. Aí eu saí, até a galera depois da torcida veio pedir desculpa, que era, tipo assim, foi uma pessoa que falou aquilo que não representava eles, sabiam que a gente estava ali a trabalho. Aconteceu isso, e na praia acontecia muito. Na praia era assim, porque as pessoas estão mais corajosas, às vezes tomam uma cerveja, né? E aí acontecia assim, de dar um xingamento, a gente... Mas aí como na praia é tudo muito aberto, ele tá tendo muita gente, a gente acaba trocando de lugar, né? Conversa ali... E vê que não é assim, apesar da maldade, não é uma maldade assim, de querer inviabilizar o seu trabalho. Ele quer fazer uma graça Quer fazer uma graça, às vezes ele quer, tipo assim, igual teve um cara que uma vez falou assim, vem cá gravar na nossa mesa. Aí, tipo, eu inocente fui. Quando eu cheguei lá, eles falaram assim, não, aqui é tudo Bolsonaro, ninguém vai falar com você. Tipo, que eles viram o microfone Globo. Então, tipo assim, na hora ali, eu levava brincadeira. Eu falava, pô, sacanearam comigo, agora vocês vão ter que gravar, não sei o quê e tal. Aí eu brincava assim com eles. Tentava tirar, né? Mas assim, eu não enfrentei casos de violência mesmo, como alguns repórteres já enfrentaram. Você conhece algum colega de profissão que enfrentou? Não, assim, do seu círculo ali? Sim. E teve gente que já passou a situação de jogar pedra no carro. Mesmo, assim, quebrar o vidro e ter que sair mesmo, assim, pela situação. O que eu passei foi esse cara que chegou jogando uma caneca, assim. Ô, Bruno, você não tá lá mais, então, assim, você não tá absolutamente infringindo nada de orientação. No sentido geral, como é que você enxerga isso? A população tá meio doente com essas coisas? Ou a imprensa conseguiu criar uma... Não chega nenhuma mensagem, tipo assim, cara, a gente errou em algum momento aqui, a gente perdeu algum tipo de conexão com as pessoas que a gente deveria reportar. Tem alguma autocrítica, alguma análise? Como é que você... Sim. Eu tô perguntando você, não tô perguntando de veículo nenhum. O que você pensa sobre isso? Eu acho que sim, existe um filtro que é analisado sempre ali, sabe? Aonde a gente vai, o que a gente tá fazendo, para onde a gente tá levando isso...
como a gente está realmente ajudando a população, quem que a gente está representando ali. Isso tem que ter em todo jornalista, em todo mundo que vai. Você que está aqui, que seja um programa né, independente, mas você sabe o que você representa, você sabe aonde você vai. Então tem que ter esse filtro para todo mundo. O que eu acho, né, assim, eu tenho uma passagem na política, e eu lembro da política, assim, lá em 2012... até 2015 ali, assim, você lembra disso também muito bem. Esses dias eu estava a gente estava vendo isso. Existia-se direita, esquerda e centro no Brasil de uma forma. Hoje a gente tem um país completamente diferente, o cenário é outro. E aí, às vezes, eu me sinto já, em várias vezes eu me senti totalmente excluída. Eu tenho pessoas que me tratavam super bem antes de eu trabalhar na TV. E hoje elas simplesmente não falam comigo. Pessoas, assim, autoridades, que só porque eu fui ser funcionária num lugar, eu não sirvo mais para falar com ele, entendeu? Então eu acho que as pessoas... Existe um grupo que perdeu, sim, o limite. Então, mas aí não é o caso da imprensa também. Eu não estou defendendo político, não, em nenhuma hipótese. Eu estou conversando com você sobre a ótica da sua profissão. Não é o caso da imprensa fazer um meia-culpa de entender aonde que ela conseguiu tensionar isso ao ponto de colocar em risco, de repente, uma pessoa que sempre foi... eu vou dar um exemplo. Tem um programa que, quando eu assisti com mais... Primeiro que eu sempre fui fã do Mário Bonella. Parece que o Bonella saiu de lá agora, né? E antes dele, do Abdo Checker, né? O Abdo Checker, mano... Aposentou. Pois é, o Abdo? Aposentou agora essa semana. Essa semana? Semana passada, eu acho. Mas deixou o filho dele, não aposentou não, deixou o Abdo não, filho ele lá. Continua no conselho de alguma coisa, mas assim, ele saiu do trabalho diário. Entendi. Mas enfim, era um prazer pra mim acordar de manhã e ligar o Bom Dia Espírito Santo, e quando eu tô me arrumando, eu via 7 horas, papapá, e tal, acompanhe. Pô, vou ver as notícias, o que tá acontecendo no estado, quais são as notícias. Né? E de repente tinha um outro programa que eu gostava muito, assim, uma pauta ali, eu não sei se funciona ainda, tinha o tal do eu sei o que lá, comunidades, que o pessoal... Alô Comunidade, não lembro o nome, que aí o pessoal ia elegia um bairro, ia lá com calendário, era calendário. Aí vão lá, isso aqui, a rua não tá asfaltada, vamos falar, aí a TV cumpria aquele papel de dizer o seguinte, cara, vamos amplificar a voz da comunidade, vamos levar essa demanda, né, para as autoridades, a gente consegue comunicar melhor, a gente consegue reverberar, e fica ruim pro político, porque você tá dando vazão ali, você tá dando imagem, você tá reverberando aquela imagem ali, né, de um problema que o político tem que entrar para resolver. Então, esse aspecto da denúncia, da imprensa se conectar com a sociedade e prestar um serviço, né, de informação, de conexão, é legal. Mas, de repente, a gente percebe que algo se perdeu no caminho entre esse momento de essa relevância de gerar a notícia e chegar a esse extremo de um repórter ser hostilizado porque representa uma coisa ou representa outra. Então, assim, você acha que a TV sofre o reflexo da mudança na sociedade, ou você acha que a sociedade que mudou ao ponto da TV ter influenciado isso? Não, eu não sei, assim, falar, como dizem, quer ver primeiro o ovo ou a galinha. Mas eu acredito, assim, o jornalismo, quando a gente vai, o Bom Dia, por exemplo, tem dia que ele liga pro próprio político ali na hora para poder reclamar de alguma coisa que tá acontecendo ali, né? Ainda fazem isso? Fazem. Vem cá, Bom Dia, tem um quadro. Pelo menos era o que eu me lembro o último. Uhum. E aí, tipo assim, a gente tem o jornalismo em si, eu acho que a internet deu voz a muita gente, e como eu volto a dizer lá, as pessoas sem noção mesmo. E essas pessoas acham que é uma terra sem lei e começam a trazer isso para a realidade delas. Porque a opinião conta, todo mundo sempre teve. Sempre teve alguém que não gostasse de um, que não gostasse de outro. O problema é que agora você é obrigado a gostar de um ou de outro. Senão você não entra em determinado círculo social. Exatamente. Senão parece que você não pertence a nada. E a comunicação sofre isso, assim,
ainda mais, o jornalismo sofre isso ainda mais. Porque as pessoas tomaram algumas coisas como verdades e absolutas ali na vida dela. Então, na época da Dilma, foi muito se falado o quê? Que é a Globo que fez o impeachment da Dilma. E aí agora já é o contrário. Então, tipo assim, vai muito de quem tá no poder do que tá sendo lançado ali na hora. Então a gente precisa ter... E todo mundo é livre para... Hoje eu vejo a CNN, a forma como eles tratam a notícia. Eu ainda não consegui ver o da SBT que lançaram, mas o CNN é o que mais me equilibra ali no que eu gosto de ver. Eu acho que tem um equilíbrio também. Mas você vai ter... Como eu disse, né, pessoas ali, comentaristas que têm uma posição de um jeito ou de outro, e tá tudo bem, escolhe quem você quer ver. O que você não pode achar ou fazer é você transformar isso numa violência, transformar isso em algo que você prejudica um trabalhador. Eu lembro quando começou isso, eu era nova, né? Na época que começou o escândalo da Petrobras. Eu tinha familiares que trabalhavam na Petrobras. Eles falavam, eles não podiam... eu tive colegas que falaram que eles não podiam andar com uniforme na rua. Porque as pessoas chamavam eles de que, como se eles estivessem envolvidos num esquema, eles eram um trabalhador que estava lá trabalhando. Então, as pessoas precisam separar um pouco isso também. Se eu não gosto da Globo e não assisto Globo, ok. Mas eu deixo quem assiste, principalmente quem trabalha, que são pessoas que estão trabalhando. E jornalista sofre isso. Não, eu estou falando Globo porque é aqui onde a gente tem nosso local. Mas eu imagino que outros também sofram isso. Mas olha que interessante, nós estamos conversando aqui sem pauta, essas perguntas não foram programadas, e olha onde a gente caiu. E aí vem minha pergunta. Inevitavelmente a gente está aqui falando de política e dessas tensões que... E vamos lá, você é direita ou esquerda? Tô brincando. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. A TV, que sempre foi o canal de escape, a válvula de escape ali, de você buscar um entretenimento, assistir a novela, e o Caceta e Planeta, e assistir os musicais, e assistir os eventos, um lugar que você acostumava frequentar para você tirar a atenção do dia a dia. Eu me lembro que meu avô, Zé Ramos, ele chegava em casa, ele sentava no sofá, tinha o sofá dele, ele pegava comida, jantava, assistindo o Jornal Nacional, e depois ele ia pro rádio, ficava ouvindo, tomava banho, ouvindo rádio e tal. Essa conexão do frescor, da sessão da tarde, né, da nostalgia e tal, meio que não se perdeu ao longo do tempo, alguma coisa não quebrou aí. Por que a TV ainda não é lembrada com carinho, né, dos artistas que cantavam o musical de Hoje é o Novo Dia, o Novo Tempo que começou? E a gente tá... A TV tá levando a gente para essa massividade de assuntos políticos. O povo tá querendo mais saber de política e tá contaminado por isso? Ou a televisão está retroalimentando esse desejo por a gente ficar acompanhando só isso? Entende minha pergunta? Eu entendo. Eu acho que vem do consumo de informação mesmo, a mudança do consumo de informação. Porque a televisão ela vive de audiência. E ela vai entregar aquilo que tá batendo, né, na audiência. Inclusive, você mesmo está citando, acabou de inaugurar o SBT News, né? E o SBT nunca foi um canal como primeira opção de jornalismo. Não. Muito embora tenha o jornalismo clássico dela lá, do Boris Casoy, depois do Nascimento. Ela tem um bom jornal, tinha, né, eu acho, não sei. E não tinha um canal News. Ela meio que tá acompanhando uma rede aí de pescar aí, tá indo pro News, porque o pessoal tá consumindo News, né? Com certeza. Eu acho que mudou um pouco, né, a forma de consumir jornal, assim, e a forma de consumir política e economia. Hoje se fala muito mais nisso. Não se falava disso há 10 anos atrás, como se fala hoje. Então, provavelmente, o SBT tá vendo essa janelinha aí aberta. Se não entrar, né? agora, vai ficar de fora, né? Exatamente. E aí é onde você tem que estar. Eu lembro quando começou a acabar os jornais impressos, assim, a primeira ideia foi que o jornal tá quebrando. No final, a gente viu que tava todo mundo migrando pra internet logo, porque se eu não migrar logo, vai vir alguém e vai tomar meu lugar.
Então, a SBT deve estar vendo essa porta aí. E a SBT, por exemplo, eu vejo eles como um canal que tá muito ligado na internet. Eles são muito abertos pra internet. Você viu a polêmica do Zezé de Camargo, né? Já acabou. Já veio, já acabou, porque a Havaiana chegou na frente. A gente tava falando disso, né? Como é que pode, né? Como é que as coisas estão passageiras, né? Exatamente. Então, a SBT tem essa ligação muito forte ainda com aquele público fiel. A imagem do Silvio Santos ainda tá ali muito forte. Eles ainda têm muita coisa do infantil, porque nenhum canal mais passa canal aberto. Você não tem programa infantil mais, como tinha na nossa época, que a gente assentava. Inclusive, a gente tá assistindo aí, as próprias TVs a cabo, as TVs... o streaming não, as TVs a cabo mesmo, como é que fala? Tem um outro nome. As TVs pagas, elas estão acabando também. Se não me engano, eu não sei se é o National Geographic ou a ou a Discovery, um desses dois parou. Você tá sabendo disso? Não. Tá vindo aí um novo movimento. Aí. Porque o pessoal tá migrando pro streaming, cara. E agora, as TVs, rapaz, esses caras vão ficar bilionários, ainda mais com inteligência artificial agora. A Samsung, essas TVs aqui, todas vêm com um aplicativo de TV acoplado. E as TVs estão migrando para lá. Então, assim... Tá muito on demand, né, o consumo. Né? Sabe o controle? Aqueles botõezinhos ali assim? Isso. Você vê a força das grandes marcas, tipo Samsung, que a Globoplay, a Amazon e Netflix ficam ali brigando pra ter aquele botãozinho ali. Eles pagam uma fortuna pra estar ali. Claro, pra estar ali, porque a pessoa já liga a TV e já coloca. Esses dias a minha filha pegou o controle lá de casa e falou assim, poxa mãe, não tem o YouTube aqui, né? Ela queria o botão do YouTube também no... Tem alguns que tem, né? Mas, sei lá, vai renovando os contratos. A minha não tem. Aí ela falou isso, ela falou, poxa mãe, tinha que ter o botão do YouTube aqui também, porque tem da Amazon, tem Netflix, eu acho, e Globo. E aí ela percebeu isso, né? Que tipo assim, eu uso o YouTube e não tem o botão dele aqui. Então elas vão brigando por aquilo ali. E o streaming, pra mim, é o que veio pra ficar. Porque as pessoas gostam de escolher o que ela vai assistir, a hora que ela vai assistir. E fora que eles estão criando muito conteúdo, né? Eu não consumo muito. Eu sou bem fraquinha, assim, nesse sentido de televisão, de entretenimento. Mas a galera que consome, aquilo ali prende. Quem fica esperando lançar episódios novos. Eles lançam realities que tá ali só pra quem consome reality, quem gosta. Então, assim, eu acho que o streaming é um negócio que é o que a gente vai viver daqui pra frente. E tipo rede social, assim. Rede social, ela vai se adaptar e tal, mas ela não vai acabar. Porque muita gente tem... Inclusive, é um cuidado de muita gente, né? Cuidado você ter só uma conta no Instagram. Se o Instagram acabar, você perde toda a sua audiência. E é fato isso, né? Você tá entregando seus dados pra alguém. Então, você tem que distribuir isso ali. Ter uma segunda opção ali. Mas eu acho que o streaming, rede social, é o futuro. A galera aprendeu a se conectar e ninguém quer sair desse mundo mais. Todo mundo quer ter o controle do que ele vai assistir na hora que ele vai assistir. E talvez o jornal acabe nisso no próximo tempo também. Sei lá, redação integrada, você vai lá e fica assistindo alguém, tipo... O que você quer ver? Talvez os programas sejam nichados. Eu sou mais de direita, eu quero assistir jornalismo de direita. Sei lá. Isso já tá acontecendo, né? Já, se você vai, tipo, quem quer assistir esporte, vai ter, sei lá, o canal, em vez de, igual tem os canais de esporte, vai ter o jornalismo esportivo só ali vai ter outra coisa. Não sei, eu acho que vai nichar cada vez mais mesmo e... Ou não, né? Talvez aconteça igual o rádio. Do nada ele volta e tá todo mundo dando publicidade. Agora eu vou te botar a gente tá falando de mídias, né? Novas mídias, né? O Rolandinho. O Rolandinho propôs isso aí. Eu vejo, quando eu trago o pessoal da área da música aqui, eu coloco um tema aqui pra gente conversar, que é o seguinte. Esse dia a gente trouxe aqui o Brenier e o sócio dele, que me fugiu o nome, que eles são contratados, tem um escritório de divulgação do TikTok. Pra essa galera que faz live em TikTok. E a galera ganha um bom dinheiro com isso. Uhum. Quem sabe se projetar lá, tá bem. Mas, além disso, tem uma outra questão também. A gente sabe que a indústria fonográfica perdeu uma mídia forte, né? Que era o quê? A venda de CD, correto? Você vendia a mídia ali. E quando veio o streaming, veio o online, Spotify e outros... Primeiro momento, a indústria fonográfica falou, cara, me lasquei, me ferrei, porque agora como é que eu vou vender CD, né? E aí o tempo se passou e a galera entendeu que,
eu não preciso vender a minha mídia no CD. O CD era só um meio de transportar a música. Eu posso vender ela no online aí. E ampliou as formas, né? E aí, a indústria fonográfica, ela domina o que é sucesso, né? O que é sucesso. Então, a gente sabe que alguns gêneros se sobressaem. Você tem o sertanejo, disparado, o pagode ali, segundo ou terceiro lugar ali, você tem o funk ali, né? E você não tem mais do que isso. Você não tem MPB, você não tem nada. E aí veio a inteligência artificial. E esse dia eu estava ouvindo até um hino evangélico antigo, que não se canta mais nas igrejas. Eu fui buscar uma referência. Eu caí numa página, num canal, que faz as músicas em versão IA na Soul Music, com aquele ritmo Soul Music. Uhum. E eu fui ver lá milhões de views. Aí eu fui descobrir que a galera tá pegando repertório, né, de sertanejo, disso, aquilo outro, tá transformando esse Soul Music, por exemplo, em MPB, em música dos anos 70. E isso tá com milhões de views. Aí me veio um pensamento. Será que a indústria não está pecando em não conseguir inovar, e mais do que isso, em conseguir perceber que priorizando só um estilo musical, só um tipo de conteúdo ali, ela está deixando de capitalizar em outros nichos que porventura seriam igualmente apreciados? Isso não afeta o nosso consumo de conteúdo? Eu acho que hoje tem muita gente achando dinheiro na mesa. Ele pode não estar perdendo dinheiro, mas está deixando de ganhar muita coisa. E assim, os grandes, gigantes, devem estar de olho nisso. Porque esses caras têm muita mente pensante em volta dele ali, né? E se a gente vai... Igual essa questão da IA, assim. Esses dias eu tava num chá revelação e tocou uma música maravilhosa pra revelar, contava a história do casal e tal. Aí eu falei na hora, isso é IA. Aí a moça falou assim, não, eu paguei um estúdio. Aí eu pensei comigo, o estúdio usou IA, não é possível. Mas porque realmente a IA veio para mudar muita coisa. Ela faz o que você quer ali hoje. Principalmente quem tem versão paga. Então quem tá ali, eu acho que do mesmo jeito que as locadoras perderam no vídeo, depois perderam as empresas no CD, elas vão perder também. E elas vão ter que se adequar. Só que assim, quem se movimenta, sai na frente. Quem não se movimenta... ou morre, ou fica ali batendo perna. A Netflix está comprando a Warner Brothers, né? Que é um conglomerado gigante de comunicação. Alguma coisa ela tá vendo que isso aí, exatamente. Que alguém não enxergou ainda. Que alguém não viu ainda. Aí alguém fala assim, mas... É igual quando some, assim, às vezes... aí você pensa assim, a marca quebrou. Na verdade, quem tá vendendo, né? Vendeu porque tá quebrado. Não, às vezes ele visualizou uma coisa gigante. Mudou. Então, o mercado mudou completamente. E vai mudar cada vez mais rápido, cara. A gente não tem... A gente viu a internet chegar, a gente viu a internet se espalhar, a gente viu o celular mudar. O primeiro celular que você tinha, não tirava nem foto. Eu vou te falar, a gente tá numa crescente grande aqui no Podpeda, por exemplo, no podcast. Estamos indo bem. Mas eu tenho certeza absoluta que se a gente tivesse começado com esse mesmo estúdio, com esse mesmo equipamento, né? Assim, não com esse, que esse aqui são os mais modernos, mas os equipamentos modernos de 2018, por exemplo, 2019, hoje a gente estava com um canal aí com milhões e milhões de views e seguidores, etc. Porque também tem um time. Essa mídia aqui ainda é forte, vai continuar sendo forte. Tem concorrente, tem outros players. Eu não digo concorrentes, mas você briga num oceano que hoje está vermelho. Não está azul mais, como esteve com os big players que estão no mercado hoje. Os caras conseguiram se posicionar naquele momento. E tudo tem um time, né? Eu acho que quem consegue antever isso permanece. Como a gente falou, a questão do SBT News, né? A própria Jovem Pan, que sempre foi rádio, conseguiu uma concessão de TV, tá lá na TV. Isso aí. E agora a Globo fazendo o contrário. Você vê o cara do Cazé TV, tipo assim, o cara quando começou, eu tinha um amigo que assistia ele, o cara ficava, eu falei, quem que é esse negócio de Casimiro, que essa bobeira de Cazé TV, não sei o que lá. Aí eu fui ver, o cara ficava reagindo ao vídeo dos outros, tipo assim,
Só que ele viu uma porta, ele falou, pô, o YouTube me paga, vai me monetizar aqui, eu vou fazer isso aqui virar dinheiro. Daqui a pouco ele viu uma saída numa brecha que o grande deu, e aí ele virou grande igual. E agora o grande tá tendo que correr atrás. Tá tendo que correr atrás, exatamente. Lá, tá se posicionando legal. Mas aí você fez o grande se movimentar. Teve que exatamente. Então, tipo assim... Mudou a linguagem. Inclusive, isso também, ao longo do tempo, você que é repórter, muito tempo na rua ali, tinha uma linguagem, tinha uma vestimenta, tinha uma postura. Um padrão, né? Um padrão. E, inevitavelmente, para conseguir se conectar com as pessoas, vocês tiveram que fazer uma adequação nisso aí, né? A linguagem ficou um pouco mais coloquial... Quando eu cheguei na TV, isso já estava bem quebrado, assim. Mas, por exemplo, quando eu estudava, repórter era de terno, apresentador, né, tinha que ser de terno, a mulher também de terninho, quem fosse pra rua, geralmente era um cabelo mais padrão, geralmente era tipo assim, a camisa sempre certinha, muita camisa social. Ombreirazinha. E aí isso foi quebrando, e até mesmo pela a questão de representatividade, criar conexão, se abrir portas para você se identificar mais com o povo, né? Igual esses dias eu vi no LinkedIn empresas que estão abrindo vagas e elas já especificam quem que elas querem naquelas vagas ali para preencher a representatividade da empresa. Então, tipo assim... O que é representatividade? Se ela quer mais mulher, se ela quer mais homens, se ela quer mais negros, o que tá faltando na... Ah, entendi. E aí hoje você vai para os repórteres de... Woke. Você vai para os repórteres de... Tem um cara do esporte, ele entra no jornal hoje direto, me fugiu o nome dele agora. Ele usa tipo uma miçanga, um dreadzinho na frente do cabelo dele, assim. A primeira vez que ele apareceu, todo mundo falou, nossa, olha o cabelo dele! E tipo assim, ele já é a identidade dele. Eu tô rindo aqui porque eu lembrei de um negócio que eu não posso deixar de perguntar. Bota nessa câmera minha aqui, fazendo um favor, meu bonitão. Aqui. Tem uma galera fazendo meme disso. Uma galera não, algumas já apareceu pra mim. E aquele padrãozinho daquele tom de voz. Estamos aqui na quinta-feira de Corpus Christi e tal. Como é que é isso? Você tem escola tipo pra ensinar isso? É tipo assim... Me mostra aí, pô. Dá um exemplo aí. Vou te dar um exemplo. Deixa eu puxar aqui. Tem um padrão de voz. A galera até faz o meme, né? Tem. Tipo assim, vamos supor... todo mundo parece que tem uma pontuação certa de dar ali. Uma pontuação certa? Nesta quinta-feira. Eu não sei imitar. Como é que funciona? Fala aí, mostra uma moto. Peraí, que até fugiu aqui um off da minha cabeça agora. Mas geralmente é tipo assim... Criar aquele textozinho quando é uma matéria gravada, né? É o off que a gente chama. É o texto que fica enquanto mostra as imagens. O carro ficou com as rodas pra cima. Aí dá uma pontuação, né? Aí, tipo assim, os carros ficou com a roda pra cima. O motorista, preso às ferragens, precisou ser retirado pelos bombeiros. Na verdade, isso não se ensina. O que acontece? Eu acho que alguém fez e todo mundo foi atrás. Por quê? Porque o que a gente precisa fazer ali? Isso é normal pra quem faz gravação. É tipo quem é locutor, que começou no rádio, todo mundo falava, parecia com aquela mesma voz, você tinha que ter um vozeirão pra estar na rádio. Eu acho que foi isso, assim, veio da cultura. Mas o texto off é muito engraçado porque a gente brincava com os repórteres da outra, principalmente quem tinha uma puxada maior. Tipo, nesta quinta-feira, dava aquela puxadinha, a gente brincava, assim, né? A gente zoa lá dentro, assim. Nesta quinta-feira. Mas aí dava mesmo, assim. Aí você aparece lá, Castelo está reluzente. Porque nesta quinta-feira recebeu um grande... Aí vai embora, aí tem que contar o texto. Então, mas aí é muito... repara quem começa. Quem começa faz isso muito mais. É porque eu acho que ele olha pra quem já tá lá. Né? Quer agradar, né? E aí ele fala, deve ser assim que faz. Mas não ensina, não? Sério? Não, o que ensina, eles passam por treinamento com fono, para cada um identificar o seu melhor tom de voz e a sua melhor dicção ali naquele... sua identidade, porque nem todo mundo vai ser igual a todo mundo, né? Cachoeiro foi marcada, a Mônica marcou, né? Com a questão do calendário, o jeitão dela falar. Mônica tem uma voz estridente. Isso. No início a galera ficou zoando. Depois todo mundo entendeu que era ela mesmo. É normal, né? Isso aí. E ela aguentou a bronca ali. Exatamente. Se bancou, né? Ela manteve, né, a identidade dela ali. E aí não tem como alguém chegar e querer ser igual a ela se a pessoa não tiver também o estilo igual a ela. Então, a profissional ali, a fono, ajudava nisso. Mas esse negocinho de ficar, isso é um copiando o outro, eu acho. Esses dias eu vi um meme, cara, de uma menina
fazendo tipo de uma festa, né? Que foi num evento. Aí tem aqueles trocadilhos, né? Que às vezes fazem uma brincadeira, né? Tem um humorista também que ele faz direto, assim. É. Ele imita direto, assim. E ele faz tão bem feito que a gente brincava. Cara, ele faz melhor que os repórteres. Pois é, eu falo assim, cara, isso tem o dia que eu tiver com a repórter, agora que eu lembrei disso, esse assunto. Você já viu, Juscelio? Tem esse negócio, né? Muito. Mas eu acho. Tem uns trocadilhos, né? Que é do off aí, né? O nome não vai perder a manga, né? Quem tá chupando manga com a manga da camisa. Enfim, vai julgando as palavras e vai fazendo as brincadeiras. Agora, eu tava falando de mídias que morreram, né? E falei do CD, você lembrou do VHS, né? Do DVD, né? E de repente a gente vê também o teatro perdendo muita força, né? É raríssimo hoje. Eu sei que nos grandes centros, nas grandes cidades, ainda sobrevive, tem ainda um cenário, mas é muito difícil. Um palco cultural. Eu já saí daqui para assistir Miguel Falabella numa peça lá no Rio, etc. E hoje a gente vê também que a forma de gerar conteúdo, é disso que a gente está falando aqui, mudou e vai continuar mudando ainda de formas diferentes. A Jovem Pan tem um projeto que ela faz um quadro, por enquanto ela faz um quadro com aquele oh meu Deus, o comentarista de economia deles, que inclusive foi da Globo também, o Samidana. O Samidana, ele faz um quadro que ele pega uma reportagem ou um grupo de reportagens assim, e ele comunica a reportagem, né, como se estivesse numa bancada, mas a imagem dele é toda de IA, não é ele que está ali. Ah, tá. É uma imagem de IA. O Samidana falando, e hoje o mercado reagiu assim, assim, assado. Fala, você não identifica, só se você prestar bastante atenção. E aí no final fala texto e imagens produzidas por IA. Caraca. E esses dias, falando da revolução, eu fui ler uma matéria do Globo.com lá e vi texto, estagiário, tal, com auxílio de IA, supervisionado pelo jornalista, tal. Eu falei, começou. Uhum. O jornalismo com IA. Você acha que isso é um futuro sem volta? As mídias vão ser trocadas, vai vir filme aí todo em IA, vai vir artista todo em IA. Eu quero acreditar que não, porque eu ainda acredito no ser humano. E eu acho que a IA precisa do ser humano para ela ser eficaz. Mas a gente vai ficar muito à mercê, e isso é no básico, sabe? Não precisa ir longe. Esses dias eu vi uma postagem de luto de um político. Claramente ele foi lá no ChatGPT, nem ele, coitado, deve ser do assessor, sei lá, alguém que faz pra ele. Foi lá e pediu uma mensagem, porque, tava muito do ChatGPT, assim, tava claro que era do ChatGPT. Aquelas palavras lindamente e aí colocadas. vem aquele travessão que o ChatGPT usa no meio do texto, aquelas coisas assim, tava muito assim. Não precisa disso, sabe? Eu acho assim, eu não sei o que escrever, escreve meus sentimentos. Você não precisa de exagerar naquilo ali. Então, e quando você tá no grupo de Zap e morre alguém, aí vem um primeiro bonitão, fala, gente, meu sentimento, ou então, feliz aniversário, Joãozinho 30, nós te amamos, toda a galera. Aí a galera copia e fica colando, tipo assim, como estilo de brincadeira, mas uns 10, 15 copia a mesma mensagem, tipo assim, que falta de criatividade. Cara, mas tá muito, ninguém escreve mais hoje em dia. Ninguém tem saco pra nada mais, nós vamos parar onde, Bruna? Exatamente, onde nós vamos parar? As pessoas não querem mais nada, ela não quer ouvir uma conversa que ela só quer, ou ela falar, ou ela só quer ouvir aquilo que ela quer ouvir, ponto final, acabou. Exato. Esse dia entrou um comentário, eu fico atento lá aos comentários que a gente recebe. Ainda não temos grandes hates, tomara que não tenhamos, mas começou a pingar um ou outro, né? Aí eu tava entrevistando um amigo, nossa, cara, que entrevista legal, foi bacana pra caramba. Alguém foi lá e escreveu assim, Bruno, ficou impossível assistir após o minuto 15, porque eu me posicionei que eu não tiraria foto com o Buda, né? Com o Buda lá. Eu fiz um comentário
Expliquei por quê e a pessoa entendeu que deu 15 minutos pra frente não poderia assistir mais meu vídeo, porque eu me posicionei. É porque ninguém quer ouvir o que não... Chamou isso como é que fala, gente? Intolerância religiosa. Ô, gente, eu me posicionei. Eu só falei que eu achei lindo. Falei que é uma ideia, uma grande sacada. Inclusive, eu estava elogiando o Buda, porque quem teve a sacada foi mestre, porque reativou o turismo ali em Ibiraçu. Eu estava elogiando. Isso não é óbvio, mas eu falei, eu não postaria uma foto porque bate de frente com a minha fé. Mas parabéns para quem fez. Eu falei mais ou menos isso. Aí Pode vai cortar assistir agora de novo, ó. Não, aí eu vou arrumar outro hate agora, porque... Né? Vai ter outro hate. Mas aqui tá muito chato. As coisas estão muito chatas, assim. Gente. Tem coisas que eu acho que podem ser evitadas. A questão da Havaiana, eu achei que ela podia... Né? Ela fez pra provocar mesmo, a verdade eu acho, tipo assim, que ela poderia não ter feito. Até mesmo pelo alcance que ela sabe que é nacional e que ela queria ali. Mas, em outro lado, tipo assim, tem coisas que tá chato demais. Assim, você... esses dias, assunto idiota de mulher. Tipo, a mulher que não trabalha foi lá e falou, eu agradeço a Deus porque meu marido paga as contas. Aí veio a outra e falou assim, Deus me livre de depender de marido, eu quero trabalhar mesmo ser independente. Tudo bem, cada um faz o que quer da vida. As pessoas têm que começar a entender que cada um vive a vida que entende ser o certo. E assim, você pode ser contra, você pode escolher seus amigos, escolher pra quem você vai levar pra dentro da sua casa, isso ok. Agora tem gente que já tá, tipo assim, perdendo... sendo chato mesmo, sabe? Não quer ouvir nada. E é isso que você falou. Você fala um negocinho, a pessoa, já não vou ouvir mais o que ele tá falando, já não quero mais saber a opinião dele. Perdeu meu respeito na hora que falou não sei o que, não sei o que. Pô, cara... Pô, esse sou eu, então assim, você me... Se eu não puder emitir minha opinião, pra que eu vou me comunicar, então? Pra que eu vou criar um canal de comunicação se eu não puder emitir minha opinião? Exatamente. Agora... E que sua opinião ofendeu alguém? Então, mas as pessoas estão dizendo que ofendeu, né? As pessoas não, essa menina aí ofendeu. Enfim. E da mesma forma que você deu vários exemplos aqui, já pensou, não vou trazer a Bruna aqui não, porque ela trabalhou na Globo, eu não gosto da Globo. Isso não existe, gente. A gente tem que saber separar as coisas. Tem um ser humano e a gente aqui. aprende tanto na troca, gente. Eu falo que toda vez que eu converso com alguém que tá fora da minha realidade, é onde eu aprendo. Porque ali eu tô convivendo, tô ouvindo. Se eu não saio da minha bolha pra eu ouvir quem tá falando em volta, eu nunca vou aprender. Eu não vou ver as coisas com outro olhar. Quando você chegou aqui, você deve ter preenchido a ficha ali, né? De autorização. Não aconteceram muitas vezes. Aconteceram 2 vezes. Na verdade, a gente já tem mais de 200 programas gravados. Não chega a 200, não. Com os cortes, bem mais. Mas deve ter mais de 100 e poucos programas. Porque uma vez a gente gravou, durante a semana, o cara começou a me mandar mensagem. Ô, Bruno, olha a hora que eu falei isso, não sei o quê, tira esse pedaço. Aí, tá. Bruno, tem uma hora que eu falei tal coisa, manda o programa aqui pra eu ver. Eu falei, meu irmão, você pagou quanto pelo programa? Eu falei, nada. Então, é um material nosso. A gente te pede autorização pra gente usar a sua imagem e para você expressar a sua opinião. Obviamente que se tiver uma coisa extremamente que vai ofender alguém, que possa gerar processo judicial, a gente não tem problema nenhum em avaliar e, se for o caso, tirar, né? Porque a gente não tá aqui para gerar processo para ninguém. A gente não é jornal, a gente não ganha nada com isso. A gente tá aqui para gerar um entretenimento e registrar essas ideias. Daqui a amanhã a sua menina tá com quantos anos hoje? 5. Daqui a 10 anos ela tá com 15. Vai aqui, filha, o dia que mamãe foi nesse programa aqui. Naquela época a gente falava do IA, ó. Agora como é que... Né? A gente falava de IA, agora o que tem aí, ó. Então, enquanto a internet for internet, esse programa vai estar aqui na internet, vai estar aqui sendo assistido, seus filhos, seus netos, etc, etc. Então a gente gera para isso, a gente não gera aqui para militar politicamente. Um dia, se eu quiser militar, eu venho candidato, eu disputo e vou lá falar na tribuna. E tá tudo bem também. E tá tudo bem também. Agora, a gente tá aqui para trocar ideia e é muito salutar quando a gente consegue, né, descobrir isso, a gente consegue acessar esse lugar do entendimento, vou falar uma coisa aqui que eu vou ser até arrebentado agora, por exemplo. Olha a minha situação. Eu sou de direita, nunca escondi isso aqui e tá tudo bem. Mas eu sou um camarada que eu nasci, fui criado na igreja evangélica e tenho meu pilar, trabalho com ministração de louvor, mas o meu pai tem uma ligação muito grande. Meu pai é músico, compositor com
com o MPB, com a Jovem Guarda. Eu cresci ouvindo isso, eu aprendi, né, nas revistinhas esses hinos. Então, essas músicas, né, no geral, música de MPB. Então, eu tenho um carinho, cara, grande por certas composições de Djavan, de Chico Buarque, de Gilberto Gil. Eu não consigo olhar para esses caras e não deixar de reconhecer que esses caras são grandes talentos, compositores. Muito embora eles tenham uma fé diferente da minha, muitos deles, né, são de candomblé e tal, eles têm uma posição política antagônica à minha. Eu não vou compactuar com um posicionamento político e social deles, mas eu não consigo negar que eles são uns ícones da música popular brasileira. Como é que a gente desata esse nó? Sabe? E aí, mais uma vez, eu posso ganhar desafeto. Pô, você gosta? Não é questão de gostar, cara. Eu gosto da minha vida. Eu gosto de ser livre para pensar o que eu quero, pô. Agora, se você acha que se Djavan tá em Cachoeiro hoje, eu não vou tentar conversar com o cara aqui? Como é que eu não vou fazer isso? Agora, se ele vier aqui falar mal de Bolsonaro, não, fala, não, Chico, o Djavan não, deixa Bolsonaro quieto. Então, eu acho que a linha tênue é essa daí, é você separar a pessoa da posição. Nem todo mundo que você gosta precisa gostar do que você gosta, nem todo mundo que a gente convive ou que a gente escuta, né, precisa falar somente o que a gente quer ouvir. A gente tem esse equilíbrio mesmo, como você colocou dos artistas. Você gosta da obra que eles fazem e separa isso. Então as pessoas às vezes têm que separar exatamente a marca que aquela pessoa está representando no momento com aquilo que ela realmente é. Claro que desde que isso não ofenda ninguém, desde que isso não ultrapasse nenhuma barreira ali, nenhum limite, né, de respeito ao próximo. Não, pois é. Acontece que assim, a gente vai observando e vendo que tem muito... Provavelmente com a inteligência artificial e com o avanço da tecnologia, a gente não sabe ainda o que vai vir aí. Se fala hoje em dia de física quântica, né? Se fala de acessar a terceira dimensão, quinta dimensão, quarta dimensão, viagens espaciais, viagens submarinas, viagem no tempo. Eu sei que tem muita coisa que há 10 anos atrás seriam coisas de ficção científica, né? Mas a gente está vendo tantos avanços, a gente não sabe como a comunicação vai se dar, né? Daqui para frente. Hoje eu estava vendo um exemplo simples disso aí. Uma companhia aí concorrente da iFood, da 99, está lançando um capacete para ciclista de teleentrega de food. Que você viu isso? Você viu? O afro? Né? Capacete afro? Não, pô, não é afro, não. É um capacete que ele é todo conectado, vai aparecer no visor do capacete a telinha, né, de onde o cara vai, sem precisar ficar o cara olhando no celular, né, da rota de entrega dele, né, não vai precisar ficar olhando, vai aparecer na tela para bike. E vai vir no ouvido dele a direção, vira à esquerda, vira à direita, a 300 metros, né, vai vir no ouvido dele e tal. Amanhã ou depois esse troço vira um óculos, né? Como já tem vários protótipos aí. E depois vira um chip dentro da nossa cabeça com projeção de imagens, né? Então, assim, e com essa coisa de gravar, né? Por exemplo, tem conteúdo na internet suficiente aí sobre mim, né? Com os meus trejeitos, com o meu vocabulário, como eu comunico. Para criar um monte de coisa. Como fizeram o próprio lançamento do SBT News, um holograma do Silvio Santos falando do lançamento do SBT News. Então, no final, alguns anos atrás, teve um filme Velozes e Furiosos que fizeram um holograma do cara, ator que morreu, do ator do Paul lá que faleceu, né? Para ele interagindo com os personagens atuais. Então, assim, vai vir muita novidade por aí na forma da gente consumir, de criar a mídia e de consumir mídia. E é né? muito isso que você falou do time também, assim, muita gente, às vezes, se você for olhar para os grandes influenciadores hoje, eles começaram quando aquilo tudo era mato. Eles viram, né, uma oportunidade e falaram, eu vou investir nisso daqui, vou tentar.
e eles vão, você vai vendo que quem sobrevive nesse mercado é quem vai abrindo o braço de investimento ali. Tem o cara lança a própria marca, lança o próprio show, e ele vai criando aquilo ali, fazendo aquilo realmente uma empresa, né, para ele. Perfil na rede social hoje é trabalho. As pessoas já conseguem ver aquilo ali como forma de se rentabilizar. Veio o GC, né, que é a criação de conteúdo publicitário. Ao invés de você aparecer, mas você cria conteúdos para as marcas, mesmo sendo microinfluenciador. Então, há muitas formas de você fazer dinheiro com comunicação hoje em dia. Até mesmo as faculdades hoje, eu tenho até curiosidade muito de saber o que se ensina em publicidade, propaganda, jornalismo hoje. Porque a comunicação mudou, saiu daquela teoria ali de você produzir campanhas para uma mídia maçante, como era televisão e rádio, né? E uma campanha de outdoor. Hoje você vai trabalhar com marketing, geralmente as agências que são tradicionais, nesses veículos tradicionais, elas terceirizam o trabalho de internet hoje, elas terceirizam tráfego pago, terceiriza toda essa questão, porque a comunicação está mudando, publicidade está mudando, jornalismo está mudando. O que eu quero acreditar são nas pessoas, assim, eu acho que a gente tem que usar as ferramentas, igual os grandes estúdios, né, usam aquela realidade aumentada, vai falar da enchente, aí passa água, assim, já na altura do repórter, para mostrar. Isso é um ganho que a gente tem da tecnologia. Mas eu acho que a gente não pode perder gente, não. Acho que a gente ainda tem que valorizar a gente, ensinar a gente, capacitar a gente. Em se falando de gente, Bruna, você que é da área do jornalismo, você tem alguma jornalista ou um jornalista que você admira o trabalho dele, que você fala, pô, queria conhecer fulano, sempre me baseei no trabalho de ciclano. Tem alguém que você... modelou? Assim, eu gosto muito da Renata Vasconcelos, que hoje está no Jornal Nacional, mas assim, de apresentação, que eu acho que foi quem meu olhinho brilhou sempre, assim, no sentido de televisão, por mais que eu nunca fiquei muito na área do entretenimento, mas eu sempre admirei a Ana Maria Braga, eu falo assim, ninguém segurou um programa há tantos anos, né, na televisão. E é uma entrevistadora nata. Quem assiste, assim, quem parar para assistir uma entrevista dela, você não precisa assistir o programa, não, mas pega para assistir uma entrevista dela, ela é uma entrevistadora nata. É mesmo? Ela sabe tirar das pessoas o que precisa ser tirado, não perde a classe. Então, assim, eu admiro... Ela ainda tá na TV? Tá. Ainda tá. Com as limitações dela, às vezes, agora ela tira muito mais férias do que antes, ela tem uma equipe que apresenta com ela, tem quadros dentro, assim, para acho que dar uma respirada nela, né? O programa dela agora é o programa antes do nosso jornal, do jornal local. Antes era de manhã. Aí, ó. Sai da mente. Ela sai da Gazeta, mas a Gazeta não sai dela. Não. E eu falo isso com muita frequência. Aí agora o encontro vem primeiro, depois vem o programa da Ana Maria. E ela continua no ar, sabe? Assim, eu acho ela é uma figura assim, muito marcante de televisão, assim como foi Silvio Santos. Eu falo que ninguém tinha uma licença poética para cometer tantas gafes no ar como Silvio Santos. No final ele já tá meio caducão. Ali já tava todo mundo dando já realmente... Tava meio que... Mas ele é um cara que foi. E final. Tem uma curiosidade que todo mundo no programa dele usa um nomezinho aqui, né? Isso é porque ele não gravava o nome de ninguém. E ele, às vezes, acabava lendo, tipo assim, uma pessoa super famosa, ele lia e falava, mas você é o quê? Mesmo. Ele não tem, tipo assim, aquele dever de casa de você estudar o seu entrevistado e tal, ele não tinha isso, mas ele estava ali com a audiência dele, ele tinha audiência. Então, eu acho que esses apresentadores, assim, ensinam muito para quem quer trabalhar com comunicação, com improviso, você ser você sem perder sua essência, você ter sua identidade, você não ir o que todo mundo faz. Tem alguns jornalistas, assim, que eu vejo que vão muito copiando, né? Igual você falou da questão do off ali, a gente estava brincando, mas acaba que vai muito mesmo. Você pega uma referência e faz igual. É difícil a pessoa ter a identidade dela. Mas tem algum profissional de jornalismo ou de reportagem que você tem uma visão, você fala assim, poxa, isso aqui é o suprassumo da minha profissão. Tem alguém? Porque, por exemplo, eu como músico, eu tenho, no saxofone, meu cara que eu idealizo sempre é o Jay Baxter. Eu tento pegar umas frasezinhas que ele faz, o jeitinho, lógico que o cara tá anos-luz na minha frente, o cara vive disso desde os anos 70 tocando saxofone. Quem sou eu perto de um cara desse? Mas é um cara que eu idealizo, falo, pô, isso aqui é o som ideal, isso aqui é a frase perfeita. Tem alguém que você vê com esses olhinhos assim, na área do jornalismo, ou da reportagem, ou da comunicação em geral? Eu sempre olhei muito para... Só abrindo um parênteses aqui, assim,
eu já não me via mais em televisão. Eu me formei lá em 2011, eu trabalhei muito com assessoria. Sei. Então, eu sempre fui muito dessa área, assim, de bastidores. Eu trabalhei em assessoria muito envolvida com eventos, muito envolvida com discursos, com a comunicação bem institucional de empresas e tal. Então, eu acabei que eu cheguei numa fase em que eu não estava mais, tipo assim, visualizando o jornalismo diário. E aí surgiu a oportunidade de sair, eu estava na gestão pública, e ir para Rede Gazeta. E na época foi uma oportunidade que eu vi tanto de aprender, reconhecer, me recomeçar ali na área, como de reduzir minha carga horária, era algo que eu estava precisando na época. E aí eu fui para lá, e aí quando eu cheguei lá, eu falo isso assim, quem acompanhou sabe, assim, eu entrei na Gazeta para ficar nos bastidores, ali na produção, no site, e eu estava muito cômoda ali. E aí, quando surgiu uma oportunidade, que teve aquela mudança do estúdio para Vitória, e aí o chefe na época era o Abdo Filho. E ele me chamou e perguntou, Bruno, por que você não vai na TV? Aí eu falei assim, não tem idade para isso mais não, deixa pra galera que tá começando e tal. Ele falou, não, eu acho que você pode tentar, vale a pena, não tem isso, é só querer e tal. E aí eu fui meio que, tipo assim, muito na empolgação, tipo assim, deixa eu ver o que é isso, mas sem, assim, esperança muito. Então, quando eu me vi lá, que eu me identifiquei com aquilo ali, que foi aonde eu comecei a olhar o jornalismo de televisão diferente. Então, eu comecei a olhar repórteres que conseguiam trazer a notícia mais tipo assim, escutando mais, entrevistando mais e falando menos. Então, isso foi algo que eu sempre gostei de entrevistar, de ouvir, de saber realmente o que estava acontecendo ali e a gente aparecer cada vez menos, assim. Muito embora no seu veículo lá, no seu produto televisivo, tinha uma questão também que as matérias precisavam ser curtas, né? Também tinha que ponderar você tem ali. um não tempo, dá pra você... porque, por exemplo, tem pessoas que gostam de falar muito. E aí, na época, uma visão que eu tinha da internet é o seguinte, eu falava, gente, se na internet, com o celular na mão, a pessoa não assiste um vídeo com mais de 3 minutos, 2 minutos, você acha que ela vai ficar na televisão assistindo uma reportagem de 4? Tem que ser uma reportagem, mega reportagem, para segurar ali aquele tempo todo, né? Então, é falar menos mesmo e ser mais objetivo naquilo ali, né? Eu tô te provocando bastante aqui para tentar extrair alguma coisa de você. Eu não sou da área de televisão, né, nem de jornalismo, mas tem um cara que me intriga muito, cara, que eu não sei o que você pensa dele, que é o tal do Roberto Cabrini. Aquele cara, ele vai na guerra do Afeganistão e ele consegue entrar na casa do cabeção lá e não ser morto. Muito embora eu assisti bastidores, eles falando que tinha risco mesmo de ser morto mesmo, de ter a vida ceifada. Outra coisa, ele vai, conversa com um cara que tá na cadeia lá, processado, uma parada violenta. Ele consegue extrair certas declarações do cara que já tá lá todo lascado, o bandido, o cara dá moral pra ele, mesmo ele apertando, o cara faz questão de falar com ele. Que dom é esse, cara? Que doideira é essa? É igual tem jornalista de política que o cara, tipo assim, ele consegue extrair informação de qualquer um lá dentro. Aí você fica assim, como é que ele descobriu isso? Quem que falou isso pra ele? Como é que a pessoa sabe que ele trabalha, sabe que ele vai jogar isso na mídia e conta isso pra ele? É quase que um dom mesmo, tá? De chegar assim... Porque, você percebe? Não só ele, eu tô falando do Cabrini, mas tem vários. Tem vários. Tem até aqueles caras, como é que vocês chamam? O jornalista investigativo que não aparece? Isso. Esse tem um nome lá que vocês dão lá. O Sombra, não sei. Tem um nome que fala, né? Os grandes jornais, geralmente, que trabalham com o jornalismo investigativo, né? Eles têm essas pessoas que é onde ele vai realmente entrar nos lugares e tal. E aí ele vai muito com câmera escondida, então por isso ninguém sabe quem é ele, Mas, né? Pois é, o Cabrini ele vai e cara limpa. Como é que pode? Esses dias ele tava dentro do cartel mexicano lá, falou com um grandão lá. E chega lá, mesmo, o cara senta e fala... Aí você pensa, ser armado. Não é, cara. É tudo doideira. O cara consegue mesmo falar e fazer. E entra e consegue uns caminhos que ninguém... Eu acho que tem muito a sede que ele tem pela notícia ali, né? De ter aquela informação diferenciada, o exclusivo, né? O exclusivo deve pulsar no coração dele todo dia. O cara, tipo assim, não sei se ele é casado, a mulher deixar o cara ir atrás. Minha mulher não deixaria, não. Não vai, não. Tem coisa que é arriscado mesmo, mas é igual quem vai, né, tipo,
Tem repórteres que a gente vê que ele escala para ir para um estúdio. Tem gente que tá na reportagem mesmo ali há 40 anos e é o que pulsa dentro dele. Se você botar ele num paletó dentro de um estúdio, ele não vai ele não render. consegue. Isso daí, o negócio dele é lá na rua. Tem uma repórter da afiliada Globo no Nordeste, é sempre ela que aparece na rede, né? Eu esqueci o nome dela agora, ela já é uma senhora. Tipo, cara, ela faz uma reportagem, um ao vivo, numa naturalidade, que parece que ela tá contando no café da manhã, assim, as coisas dela. Eu imagino que ela seja alguém que, tipo assim, é um desperdício ela ir pro estúdio. Porque ela na rua, ela brilha Arrebenta, demais. né? E dessa galera toda aí, desse meio televisivo aí, quem que foi a pessoa... hoje esse termo é relativo, mas você vai entender. A pessoa mais famosa, assim, mais proeminente, mais projetada, que você já conseguiu, assim, ter um relacionamento, mesmo que distante, mais de profissional e tal. Tem alguém que você conseguiu interagir? Não, foi muito pouco, assim, eu já conversei pessoalmente com a Sandra Nemberg, com a Bárbara do esporte, mas foi conversas, assim, muito pontuais, assim. Quando eu fiz algumas entradas no G1 não, do Globo News, eu peguei contato de alguns produtores e fiquei conversando com eles e tal, mas eu vou te falar que é um caminho, assim, quem quer mesmo rede, assim, é um caminho bem longo. Não é fácil, Não né? é fácil. Tipo assim, não é... E assim, às vezes quem chega lá vai descobrir, eu não sei porque eu não cheguei, né? Mas pode chegar lá e descobrir, tipo assim, nem é isso tudo que eu imaginava. E pra mim não foi um caminho que eu trilhei, não. Mas não fiz esse plano de carreira, assim. Eu acho que se eu ficasse no jornalismo, eu ia tentar alçar outros voos, edição, sabe? Mais uma coisa mais assim. Mas quem quer a reportagem mesmo, assim, de chegar lá e ser um âncora, ser um repórter de rede, independente da emissora que ele tá, não é fácil. Porque é um jogo de vaidade também ali, né? Você tem gente que tá ali pela televisão, tem gente que tá ali pelo jornalismo, mas tem gente que tá ali pela televisão. Pela exposição, né? Já Exatamente. tem outros planos, Isso né? é muito bom, assim, igual um ponto que a Globo faz e que eu acho que é o visto muito como negativo quando as pessoas descobrem é a exclusividade, né? Quem tá na Globo, ele não pode aparecer em outro programa, ele não pode apresentar qualquer evento, tem uma exclusividade de marca ali. A Record, eu acho que já não tem isso, a SBT também não, até onde eu soube, né? Talvez os âncoras tenham, mas a galera da reportagem não tinha. Então, eles podem fazer até publicidade Trabalhos fora extra, daquilo né? ali. E hoje, com a rede social, isso ajuda muito, né? Então, por isso que às vezes você vê o cara, tipo assim, nossa, fulano saiu da Globo. Fez as contas, botou no... Ele, tipo assim, pra ele, tipo assim, pô, é melhor eu ficar aqui exclusivo, fixo e tal, mas eu sei que aqui eu posso arriscar e fazer mais, ou fazer que seja menos, mas eu tô livre aqui nesse ponto. É o que fez o Thiago Leifert, fez aquele outro também, o Evaristo Costa, né? Tava no auge da carreira, era apontado como o sucessor do Bonner, Bonner. E tá tudo bem ele querer sair dali, Tudo sabe? bem, poxa. E aí quem quis ficar foi o Tralli, chegou lá. Então, tipo assim... Tá lá, né? Você conseguiu, mas aí talvez é que você sabe se ele vai ficar o tempo que o Bonner ficou também. Com esse mundo dinâmico, Quando a né? Fátima Bernardes falou que ia sair do jornalismo, lembra que todo mundo... E hoje não deu em nada, né? Não deu em nada. Não tá Pra pra lugar gente não nenhum. deu em nada. Talvez pra ela tava Pra ela ótimo. tá ótimo, né? Aonde ela tá. A própria Patrícia Poeta, quando ela saiu pra mim, foi assim. Eu falei, gente... Essa mulher vai jogar isso fora. E ela foi querer ir pro entretenimento. Então, assim, eu acho que vale muito do experimentar, da liberdade. Porque Teve uma que fez e não deu certo mesmo. Aquela que tava bombando na Sport TV. Fernanda Gentil. Gentil. Aí ela foi pro entretenimento, mas não vingou, não. Aí não sei por onde ela anda. Eu também não sei pra onde ela anda. Mas acontece, assim. A Bárbara também saiu da Sport TV. Eu não sei onde ela tá agora. Ela tá no Casé, eu acho. Tá Ela no tá Casé lá? TV. Então, vai muito... E eu acho que a gente tem que ser mais, assim... Deixa a pessoa escolher mesmo onde ela quer. Tá tudo bem, né? Se ela quiser voltar, se ela tá bem ou não tá. Só a gente tem que ser mais gente. A gente fica muito preocupado, assim, com... O que as pessoas vão achar de mim, o status. Status vai te levar aonde, gente? É muito pueril, né? E é muito passageiro, assim. Eu trabalhei do lado de político, a gente vê o que é isso. O cara, um dia o telefone dele toca 24 horas, no outro dia que toca do outro. Ninguém quer saber dele mais, não. E isso a gente vai vendo na prática. Você lida com gente o tempo todo, você sabe o que é isso. Verdade. Quanta gente trata bem pra vir aqui? Várias. Inclusive, a gente tá numa onda agora. A gente tá enjeitando pessoas que... A gente é receptivo. Se você tem alguém para indicar, ou se você tem um conteúdo relevante, quer
procurar a gente, pode chamar nas redes lá, eu, o Orlandinho, alguém da produção, te atende. Mas assim, a gente também percebe quando o cara quer vir aqui só para se autoprojetar, entendeu? É isso. Uma coisa que eu tenho feito, assim, falando aqui de bastidor, para quem quiser ouvir, não tem problema nenhum. Quando vem gente aqui com má vontade, sabe? Que veio assim porque alguém convidou e tipo assim, não se esforça em engajar, nem seguir as nossas redes, segue e tal. A gente grava com todo respeito, o que tá feito, tá feito. Você tá vendo o trabalhão que dá gerar um conteúdo. Com certeza. A gente respeita, veicula, mas assim, cara, não gera corte não. Não gera corte, não chamo de novo. Agora, do contrário, tem gente que a gente convida aqui, que joga no grupo da família, manda a lista de transmissão, manda a galera, faz campanha mesmo pra galera assistir o programa. Quando dá o corte, viraliza, pede, não, me marca também, me bota em collab. Tem gente que a gente bota em collab, o cara não quer vincular a imagem dele ao conteúdo, então a gente vai largando de mão. Assim que eu tenho feito, Bruna. Quer andar com a gente tá abrindo as portas. Se não quiser, tá tudo bem também, não tem problema nenhum. De repente não é a filosofia do cara e tá tudo bem. Né? A gente não... Isso aqui é um programa muito natural, a gente não quer também ancorar em ninguém. Não pode perder esse clima de bate-papo, de conversa, de isso aprender. Aqui, é um bate-papo, é uma oportunidade de bater o papo, de botar pra fora, às vezes, uma coisa que você não tinha ninguém pra falar sobre isso, de repente tem alguém te perguntando. E é se identificar também, né? Assim, eu tava até falando isso esses dias, quando eu saí da Gazeta, assim, a maior... Sei lá, 90% das mensagens que eu recebia, de outras mulheres, inclusive, era falando assim, nossa, Bruna, parabéns pela sua coragem. Eu também não aguento mais meu trabalho, não tenho coragem de sair. E aí eu comecei a ver, porque quando eu saí da Gazeta, eu saí com um quadro de esgotamento mental que eu vinha acumulando muito antes de lá, assim. E aí chegou num staff que eu vi que eu não cabia mais e eu precisei sair. Quando eu saí, eu expliquei isso dentro da empresa. Foi tudo bem, né? Foi. Eu fui a muito franca com todo mundo. Me acolheu. Inclusive, me acolheu a ponto de perguntar se eu não optava por uma licença e depois voltar. E aí eu optei por não, exatamente porque eu percebi que eu precisava mesmo recalcular a rota. Eu precisava saber assim, calma, deixa eu parar pra pensar, porque esse negócio de tira férias e volta já não estava sendo suficiente, sabe? Então aí quando eu optei por abrir mão de um emprego que para muita gente era status, né? Você está na televisão, como você falou ali, segurando aquele microfone. Muita gente me chamou de doida e muita gente me chamou de corajosa. Eu falei assim, gente, eu só optei por ser eu naquele momento. Vai dar certo? Eu não sei o que vai dar certo amanhã. Nem trabalhando, nem sem trabalho. Então a gente precisa, assim, parar de olhar um pouco para uma bolha que a sociedade criou, né? Uma cultura de que eu tenho que ter um trabalho, de que eu tenho que mostrar para alguém o que é minha profissão, ou que eu tenho que estar na internet feliz todo dia. Aquele status, né? Aquela vida isso não existe. Fabricada, né? Exatamente, isso não existe. E eu optei porque eu vi que eu estava precisando desacelerar. E como que eu vou desacelerar? Em casa. Não adiantava eu sair dali e arrumar outro emprego. Não adiantava eu criar uma coisa de que mulheres, vocês não podem mais trabalhar porque a gente não foi feito para isso e tal. A gente é colaboradora só do lado, de ficar dentro de casa assando bolinho. Meu marido nem de bolo gosta. Então, tipo, é você criar, entender na rotina sua o que te faz bem e aonde é o seu propósito naquele momento. Eu entendi que era a minha hora de recuar. E aí, esses dias, eu falei com meu amigo, eu falei assim, cara, vamos trabalhar ano que vem, que tô com vontade de trabalhar. Porque esse ano eu desacelerei real com as coisas. Eu produzi uma coisa ou outra, eu fiz ali, eu fiz aqui, mas eu entendi que era meu tempo de desacelerar, sabe? Tá tudo bem, e vamos pra cima, né? Pois é, Bruna, que legal, cara, um bate-papo legal. A gente teve alguns probleminhas técnicos aqui durante a gravação, vocês vão perdoando a gente aí qualquer falta de conexão. Às vezes a gente tava numa vibe aqui, deu uns probleminhas técnicos, mas foi resolvido. Te peço perdão também, viu, Bruna? Nada. É raro acontecer, mas de vez em quando acontece. Não é culpa de gente, onde tem máquina dá o problema. Fazer o quê, né? Mas, de qualquer forma, foi um bate-papo legal demais, cara. Vamos conversar mais vezes. Vamos nos entrosar aí. Eu acho que o dom maior que a gente tem de comunicar, isso ninguém rouba da gente, né? Fato. Da gente se... Eu também não tenho pretensão nenhuma, eu não faço questão nenhuma de que eu ser ovacionado. Eu não estou procurando fama, eu não estou procurando status. Pelo contrário, eu até entrei numa vibe de postar muito menos da minha vida privada por questões pessoais, por questões familiares.
enfrentamento de desafios também. Não é fácil encampar um projeto desse aqui. É muito dinheiro investido, é muita pretensão a gente querer ser voz, comunicar um setor que fatura aí 9 bilhões por ano, né, de reais. A gente tem... mas, mesmo assim, a gente trilhou também um ano de muitos desafios, muitas complicações, mas muitas realizações também. E eu sou o maior felizardo disso tudo, né? De conhecer pessoas novas. Quantas pessoas eu pude abraçar aqui, eu pude ter esse olho no olho, essa conversa. E é legal, uma coisa que é legal aqui nessa coisa de podcast, é que muita gente, quando chega aqui, fala, ué, cara, quais são as perguntas? Cadê o roteiro? Eu vou falar o quê? Você vai perguntar o quê? E, de repente, a gente começa a fluir. Aí eu falo sempre, né, Rolando? Falo, ó, calma que isso é... Eu até entendo porque aquele podcast chama Flow, né? Porque a coisa flui, é um flow, é um sentimento, é uma coisa... Você senta aqui, bota o microfone, começa a conversar, você fica à vontade e o assunto flui, não precisa de... lógico que o roteiro básico, a gente tem qual o tema que a gente vai falar, qual que é o assunto. Nós não vamos ficar falando aqui receita de bolo, não nesse, né? A gente vai lançar o Podpé da Culinária em breve, aí nós vamos falar de culinária. Mas a gente não vai falar de receita de bolo, não vai ficar falando aqui de Lula e Bolsonaro. Para falar de Lula e Bolsonaro, a gente tem o Podpé da Política, que a gente convida a gente para falar sobre isso. A gente foi colocando as coisas dentro da caixinha para ficar agradável. Você está afim de ouvir um bate-papo leve, legal, uma jornalista, né, que tem uma experiência nas principais emissoras do país, né, que construiu uma carreira. Você está ouvindo aqui o ser humano, né, por trás das câmeras. E eu fico feliz também quando as pessoas reconhecem, né? Às vezes pessoas que eu já estou aprendendo a entender que com um pouco de exposição que eu estou sofrendo aqui, eu sou observado por onde eu vou. Então eu penso 10 vezes antes de brigar com alguém, de arrumar uma confusão, porque o pessoal observa a gente mesmo e conhece a gente. Às vezes chega a gente e fala, fala aí, Bruno, beleza e tal. Aí, beleza. E isso não quer dizer que eu sou famoso em nenhuma hipótese, nem tô aqui tirando onda disso, não. Mas a gente está criando um produto que está chegando nos lares da pessoa. Nossa proposta é essa. Lá na frente, em algum momento, a gente vai começar a buscar criar uma conexão entre a dona de casa que está lá em São Paulo, que está lá em Minas, que está lá no Rio, que está lá no Sul, está no Norte, Nordeste, Centro-Oeste, e a indústria da pedra. A gente ajudar a dona de casa a escolher a pedra dela, dar boas dicas de onde ela compra, com todas essas empresas aqui, que são parceiras, a Envelope Mais e tantas outras. Tudo isso vai ajudando a gente fazer aquilo que a gente gosta. E conversar, né, é maravilhoso. A gente desenvolver ideias, desenvolver o intelecto, desenvolver conexões. Isso realmente não tem preço. Então, Bruninha, eu quero agradecer você pela sua gentileza de passar essa tarde com a gente aqui. Agradecer a cada uma dessas empresas parceiras, cada uma dessas que estão aqui, que estão também na nossa descrição. Eu sempre cito e falo todas elas. Hoje a gente está com um programa um pouco mais longo. Você vai observar cada uma dessas empresas que estão com a gente em 2026 também. E dizer para você, se você assistiu esse programa até o final, obrigado por ter escolhido o Podpé, escolhido esse momento com a gente. Você que é amigo, é conhecido, acompanha a carreira da Bruna aí, fique à vontade para seguir a gente. É bacana, é demais. E Bruna, considerações finais aí sobre a sua participação no Podpedra. Eu só quero agradecer, parabenizar vocês mais uma vez por esse trabalho. A gente sabe que fazer comunicação não é fácil, né? Às vezes as pessoas acham, liga uma câmera e fala, e não é assim. Você tem que ter, além de uma estrutura física, você tem que ter também todo uma estratégia, você tem que estudar, você tem que ter respeito, você tem que ter ponderação, cuidado. E eu acho que quanto mais pessoas investindo nessa área, mais a área cresce. Comunicação é algo que eu vejo assim, é uma gama muito grande, né? A gente pode trabalhar em várias áreas. Eu falo que só não faz dinheiro com comunicação quem não quer. E a gente que gosta de conversar, né? Eu acho que não tem nada mais prazeroso que sentar igual a gente sentou aqui, trocar ideia, conversar. A gente cresce, a gente aprende. E é assim que a gente evolui na vida.
conhecendo pessoas, conversando mais. E o que eu tenho a dizer para cada um é agradecer por quem assistiu esse programa até o fim. Comenta, deixem sugestões aí de outros assuntos que a gente pode voltar a conversar. E dizer para cada pessoa que a gente tem que acreditar na gente, entender o nosso potencial, o nosso propósito e seguir. Porque se a gente ficar olhando para o lado, olhando para quem faz, olhando que eu podia estar fazendo igual, a gente vai continuar parado no mesmo lugar. Então, vamos se movimentar, vamos sair do lugar, fazer o que a gente está. Se está no tempo de ficar parado, ok, curta a sua estação de ficar parado, mas não fica olhando o outro e pensando o que eu posso fazer. Vamos fazer, vamos seguir, vamos se arriscar, vamos tentar, que eu acho que a gente só tem a crescer. Muito bem. Bom, minha gratidão a todos vocês. E a gente tem um lema aqui, Bruna. Você sabe qual é o nosso lema? Você já pegou o nosso lema? Tem que pegar, pô. Fazer esse dever de casa aí. Esse é o nosso lema e que você encontre paz aí nesse finalzinho de ano aí. Que 2026 seja muito vitorioso para você. Aqui no Pó de Pedra, falar de pedra ficou mais Leve. leve. Valeu, galera.